Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. O meu nome é Marcelo, seja muito bem-vindo. Se você puder, se você quiser, inscreva-se nesse canal, compartilhe, comente, deixe seu comentário aí embaixo, né? Inscreva-se aí e acione o sininho de notificações. E me ajude a levar essa palavra aos seus parentes, aos seus amigos, talvez as pessoas que você conhece eu não conheço. Mas nós podemos evangelizar essas pessoas juntos. Envie meus vídeos, compartilhe com seus parentes, aquele parente que não aceita Jesus, não aceitou Jesus ainda. Quem sabe com a mensagem diferenciada, com alguém que não esteja você falando, ele aceite, né? Nós continuamos hoje com a nosso estudo sobre a cruz. Tá aqui a cruz. Não é a cruz de Cristo, é um simbolismo da cruz de Cristo. Hoje nós iremos falar sobre a maldição da cruz. Como assim, Marcelo? A cruz foi amaldiçoada? Não. O estudo começa aqui no livro de Gálatas. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam na Galácia. Então, aos Gálatas. Mas hoje Deus está falando também aos bauruenses, aos linenses, aos paulistanos, seja onde você estiver. E a palavra de Deus fala assim, Gálatas 3, 13 e 14. 13 na verdade só. Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, Deus está falando através do apóstolo Paulo, que Deus nos livrou da maldição da lei. O que significa isso? Nós temos no mundo todo leis, né? Lei para não passar no sinal vermelho, lei para não pegar aquilo que é do próximo, muitas leis. No Velho Testamento também tinha muitas leis, que era praticamente impossível cumprir toda a lei. O que significa toda a lei? Que nós somos pecadores, só que não existe salvação pela lei, porque nós somos pecadores. A lei só nos faz saber ainda mais que somos pecadores. Mas Deus veio nos salvar pela graça. Jesus cumpriu toda a lei. Está no livro de Mateus escrito. Então aqui diz que ele tornou-se maldição em nosso lugar. O que significa maldição? Né? Às vezes a gente ouve falar assim, Deus te abençoe. Deus abençoe você e sua família. Deus me abençoe. Tinha um pastor que falava isso. Deus me abençoe. Deus te abençoe. Amém. E Deus nos livrou da maldição da lei. A maldição é o contrário de bênção. A pessoa está amaldiçoada. Tem pessoas que dizem assim para outra, seu maldito, sua maldita. Está falando que essa pessoa não tem a bênção de Deus. Jesus, quando foi para a cruz, ele recebeu toda a maldição do ser humano. Toda a maldição que o pecado trouxe para o ser humano. É isso que Jesus fez naquela cruz. Por isso que diz aqui que Deus nos livrou, nos redimiu da maldição da lei e se fez maldição em nosso lugar. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22, diz assim, se um homem culpado de crime, que merece a morte, for morto e pendurado no madeiro, e não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contamine-se a terra do Senhor. Então está falando aqui, esse versículo é referência do outro, que diz, se um homem culpado for pendurado no madeiro, ele é maldito. Mas Jesus era culpado? Vamos pensar um pouco aqui. Jesus era culpado de quê? Jesus era perfeito.
Jesus não cometeu pecado algum, mas Jesus se fez maldição. Jesus recebeu o que a nós merecíamos. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita por causa do nosso pecado. Mas Jesus veio para morrer em nosso lugar, na cruz do Calvário. Muitas pessoas não entendem esse símbolo aqui. Essa cruz não é para ser adorada, né, para você acreditar no poder desta cruz, mas que Jesus morreu por você na cruz, para que você fosse perdoado dos seus pecados. Quando Jesus estava ali na cruz, ele disse: está consumado. O que estava consumado naquele momento? Aquilo que o homem precisava receber, a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Só o sangue de Jesus derramado naquela cruz pode perdoar pecados. Por isso que não há salvação em nenhum outro, pois nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Então aqui diz um homem culpado. Jesus não era culpado, mas ele teve que morrer, ele se entregou. Ninguém matou ele se entregou à cruz. Não deixa no madeiro, porque todo aquele que for pendurado no madeiro está sob a maldição. Mas Jesus se fez maldito por nós, para nos dar a salvação, a vida eterna. Ele morreu, ressuscitou e foi levado aos céus, para que eu e você não precisássemos morrer. Para que eu e você não precisássemos ser pendurados no madeiro, para que eu e você não precisássemos ter que ser pendurado numa cruz, crucificado. Mas ele fez isso por mim, ele fez isso por você. Reconheça o que Jesus fez por você, agradeça o que Jesus fez por você, porque ele morreu em seu lugar, porque ele morreu. Vamos fazer uma oração agora? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por morrer por nós naquela cruz. Essa simboliza a sua cruz, não é a sua cruz, mas o Senhor se entregou por nós naquela cruz. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te enaltecemos, Senhor, porque o Senhor morreu por nós naquela cruz, na cruz do Calvário. E nós te agradecemos, Pai, por todo o teu sangue derramado, por todos os pecados que foram perdoados. E hoje, ainda hoje e para sempre, o poder do sangue de Jesus derramado naquela cruz purifica pecados. Se hoje você está vivendo uma vida de pecado, se hoje você está longe, distante de Deus, apegue-se a esse Jesus. Um Jesus que não está mais aqui pendurado na cruz, mas um Jesus que morreu e ressuscitou, e hoje ele está presente em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo e pela sua palavra. Busque a Jesus, creia em Jesus, receba. A Bíblia diz no Apocalipse: bem-aventurados aqueles que lavarem as suas vestes no sangue de Jesus. No mundo espiritual, ou estamos nus por causa do nosso pecado, nu significa vergonha, ou estamos com vestes brancas, e Jesus ainda derramou o seu sangue para salpicar o sangue dele em nós e nos purificar. Eu não sei se você sabia, você pensa assim: nossa, mas se jogar, por exemplo, sangue nessa camiseta aqui, vai ficar vermelho, não vai ficar branco, não vai ficar branca, não vai ficar pura, né? Mas não sei se você sabia, se você pegar um plástico vermelho e juntar outro plástico vermelho nele, e você olhar, aquilo que você olhar vai ficar branco. Como diz aquele louvor da harpa: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve eu quero ser, perdoado. Deus abençoe você, em nome de Jesus e sua família. Amém. Olá, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o Betão, Pastor Beto.
Um dia nós vamos fazer um vídeo aqui nesse canal, vai contar o testemunho dele, esse aqui, um homem que renasceu das cinzas, um homem cheio do poder de Deus, um exemplo aqui para nossa igreja de Bauru. Aí, Netão? Boa noite a todos. Como o Marcelo falou, nós temos algo a falar da parte do Senhor e no momento oportuno estaremos juntos falando desse amor maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Quer dizer a todos, esse Jesus que nos resgatou é um Jesus que hoje tem algo para você diferente, amém? Que Deus abençoe e até esse momento aí. Fica com Deus. Amém, gente. Amém.